Ora, ora, se não são as consequências dos meus atos vindo me assombrar. Mas quem diria, hein? Quem diria? Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre Léo Lins. A gente vai falar sobre as piadas, que na verdade não eram piadas, né? Sobre os crimes cometidos por Léo Lins em cima de um palco que ele chamava de piada. A gente vai falar aqui sobre a questão de limite do humor. A gente vai conversar sobre liberdade de expressão, sobre restrições na liberdade de expressão. A gente vai falar também sobre responsabilização sobre aquilo que é dito. E a gente vai conversar sobre as leis que levaram à condenação do Léo Lins. A gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Mas antes de dar seguimento para o vídeo, eu quero pedir para que você ajude a transmissão a continuar funcionando. Esse canal só consegue existir graças a você. Então apoie esse canal da forma como você puder. Tem duas formas aqui que eu sugiro que você siga alguma delas, que uma é se tornando membro desse canal, assim você dá uma contribuição mensal ali para que esse canal continue funcionando, e você tem acesso ao nosso Discord, a figurinhas exclusivas, e o seu nome vai aparecer no final dos vídeos. Outra forma de ajudar é pelo Apoia-se, que está aparecendo o link aqui embaixo, que é o apoia.se/trans-missão, sem tio. Nesse link você ajuda a transmissão também mensalmente e assim você também tem acesso ao Discord exclusivo do canal e também o seu nome vai aparecer aqui no final como agradecimento. Essas duas formas são duas formas de ajudar financeiramente o canal a se manter, mas se você não pode dar uma ajuda direta, só assistir os vídeos, comentar e compartilhar já ajuda bastante também. Bom, agora que eu já fiz o pedido, vamos seguir para o vídeo em questão. Caso você não saiba de quem que eu tô falando, o que eu acho bastante difícil, mas vamos lá. Léo Lins é um humorista daqui do Brasil. Ele tem 42 anos e já tem muitos anos que ele faz humor, né? Humor e piadas aí dele. Já tem muitos anos mesmo, desde 2005 ele tá aí sendo conhecido na mídia por fazer piadas, né? E desde 2010 ele trabalha efetivamente na televisão fazendo aquilo que ele chama de humor. O Léo Lins, desde o começo da sua trajetória artística enquanto humorista, ele faz aquilo que seria um, abre aspas, humor controverso, fecha aspas. Esse humor controverso dele é o que ele costuma chamar, né, o nicho de humor dele, porque na verdade não é bem humor o que ele faz. O Léo Lins, ele constantemente propaga inúmeros preconceitos, ele destila inúmeros preconceitos, ele faz um fomento a discurso de ódio em cima do palco e chama isso de humor. Inúmeras vezes o Léo Lins já foi cobrado por aquilo que ele falou em palco, por aquilo que ele falou nos seus shows. Inúmeros momentos nos seus shows de stand-up ele faz piadas capacitistas, LGBTfóbicas, gordofóbicas, racistas, misóginas e até piadas sobre, né, pedo. Enfim. Ele fala sobre tudo isso nos shows dele constantemente. E muitas vezes ele é cobrado em cima disso. Ele já teve que pagar indenização para a mãe de criança autista por ele ter feito piada sobre o filho autista dela, né? Ele já foi, inclusive... Gente, ele conseguiu a proeza de ser demitido do SBT, do programa do The Noite, né? Que é o programa do Danilo Gentili. O Léo Lins conseguiu a proeza de ser demitido por conta de piada que ele fez. Porque o Léo Lins, ele fez uma piada com o Teleton, onde ele debochava de crianças com microcefalia, né? Eu não vou reproduzir a piada dele, eu vou acabar lendo algumas piadas dele aqui sim, né? Mas essa em específico era sobre crianças com hidrocefalia, enfim, era uma piada bosta. E o SBT demitiu ele por conta disso, porque ele fez piada usando de capacitismo e, né, atacando um programa específico lá do SBT, então ele foi demitido. Só que o Léo Lins, né, mesmo tendo sido demitido, ele continuou fazendo seus shows de humor, seus shows de stand-up por aí, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E os seus shows de stand-up são muito conhecidos por piadas muito pesadas. Em 2022, ele lançou um especial de comédia que era o Perturbador, cujo cartaz vocês estão vendo aí. Um cartaz, né, onde tinha ele ali desenhado
com uma caixa atrás dele, onde estava saindo várias, né, várias faixas dessa caixa, faixas onde você conseguia ler coisas como gordofobia, racismo, enfim, um monte de palavras ali, né, que era dando o tom do que seria o show dele. E no show, ele faz inúmeras piadas, que não deveriam ser chamadas de piadas, mas ele chama em cima de grupos minoritários. O show dele, de fato, é perturbador para qualquer pessoa que tenha um mínimo de consciência social, porque tudo que ele faz é uma propagação de preconceitos, é uma propagação de um discurso de ódio que vitima pessoas constantemente nesse país. O Léo Lins, ele fez esse show e ele decidiu gravar esse show e disponibilizar no YouTube. Muitos humoristas fazem isso e eu acho válido, né? É muito válido para o humorista crescer mais, para ele conseguir uma outra forma de monetização em cima do trabalho dele e tudo mais. Só que acontece que o show do Léo Lins é criminoso. Quando isso foi expresso ali na plataforma, quando saiu daquelas pessoas que pagaram para assistir e o show ficou disponível para qualquer pessoa com link assistir, as pessoas viram o quanto que era pesado. O Léo Lins, ao longo do show, ele fazia muitas piadas que eram racistas. Tinha uma piada específica que era sobre escravidão, né? Sobre que ele igualava escravidão com ter emprego, que ele falava sobre as pessoas reclamarem de falta de emprego, mas na época da escravidão os negros estavam todos empregados e eles não reclamavam. Eram piadas que seguiam essa linha. Aqui, se faz necessário, eu leio algumas para vocês entenderem o tom dessas coisas que ele chamava de piadas, tá? A transcrição dessas piadas eu peguei de uma matéria da Veja, que vai estar linkada aqui embaixo, e já digo para vocês que tem algumas que são pesadas, e na matéria não estão todas as piadas pesadas, tem outras que são bem pesadas e não estão aqui, né? Mas enfim... Ele fez uma piada específica, que era uma piada que ele conseguiu ser gordofóbico, homofóbico e também ser sorofóbico na mesma piada. Sorofóbico, caso você não saiba, é o preconceito contra pessoas que convivem com HIV. A piada em questão, ele falava sobre pessoas gordas. Eu não vou ler ela exatamente, né? Tem uma outra que eu vou ler, mas essa que eu não vou ler exatamente não. Mas ele falava que pessoas gordas poderiam emagrecer se elas quisessem, bastavam pegar AIDS. Era só comer a bunda de um gay que eles iriam pegar AIDS e assim eles iriam emagrecer por conta da AIDS. Era esse o teor das piadas, tá? Era esse o teor das piadas. Tem uma outra piada que ele fala que ele tava num restaurante, o garçom ofereceu uísque com energético pra ele e ele disse, não, obrigado, eu gosto da minha bebida do jeito que eu gosto de mulheres, pura e com 12 anos, sabe? Tipo, uma piada que fazia claramente alusão a pedo, né? E não era a única, ele falava também em uma outra piada que ele era contra... né, pedofilia, que ele era a favor de que as pessoas elas se relacionassem com membros da mesma família, ele era a favor de incesto. E ele explicava dizendo, se um pai violenta o filho vai fazer o quê? Vai contar pro pai, sabe? Tipo, o filho criança. Eram umas coisas assim muito pesadas, muito, muito, muito pesadas mesmo. Sério, tem umas coisas assim muito pesadas. Não vou ler as outras que eu separei aqui não, porque são realmente horríveis, assim. Decidi não ler as outras que eu separei aqui, porque são realmente coisas bem, bem horríveis, assim, né? Ele fazia muita piada com as crianças na África, né? Com a adoção de crianças que vivem no continente africano. Gente, sério, eram coisas, assim, horríveis, horríveis. Muitas piadas de tom de pedofilia, muitas piadas... sorofóbicas, com pessoas LGBTQIA+, uma série de coisas horríveis. Uma série de coisas horríveis. Bom, esse show dele, que estava disponível no YouTube, foi retirado do YouTube, tá? Teve decisão judicial ali, que retirou o show do YouTube em 2023, né? Só que esse show continua circulando aí por outras plataformas também, né, em que o show não foi retirado do ar, então tem vários trechos dessas piadas
em várias redes sociais por aí, enfim. E tudo isso publicado pelo próprio Léo Lins, tá? Obviamente, você vai achar muito dessas piadas publicadas por outras pessoas, mas o próprio Léo Lins, ele publicou essas coisas ali. E aí, agora, né, tendo passado por essas piadas, vamos falar aqui porque que elas são criminosas, né? Que é bem óbvio, mas ainda assim eu preciso falar pra vocês. São piadas que fomentam racismo, que fomentam LGBTfobia, que fomentam sorofobia, que fomentam gordofobia, que fomentam capacitismo, que fomentam pedofilia, tá? Obviamente que alguém não vai cometer um crime de pedofilia porque viu o Léo Lins fazendo uma piada dessas. Mas sim, alguém pode acabar se sentindo mais empoderado nos preconceitos que essa pessoa já tem dentro dela por ter mais pessoas que pensam como ela. Uma pessoa que vai num show como esse e ouve piadas como essa, e essa pessoa ela já pensa umas coisas semelhantes a essa, e vê o humorista respaldando tudo que ela pensa, e vê as outras pessoas ao redor rindo, respaldando tudo que pensa, depois ele vê as redes sociais do Léo Lins e vê os milhões de seguidores que ele tem, que também estão ali respaldando tudo que ele pensa, ele se sente mais empoderado naquilo que ele pensa e ele vai ficar ainda mais radical naquilo que ele pensa. Ele vai ter um entendimento de que se tem mais gente que pensa como ele, então não tem problema ele pensar daquela forma e ele vai propagar esse tipo de pensamento. Quando a gente diz que esse tipo de piada pode ocasionar em crimes reais, a gente fala nisso, porque esse tipo de piada vai ajudando a naturalizar um discurso que é desumanizante com diversos grupos minoritários, com esses grupos minoritários que eu citei pra vocês. É um tipo de humor que ele não faz nada de contravenção. Porque, vamos lá, né, gente? Eu não sou contra piada, tá? Não sou contra piada, não sou contra humor. Eu não sou contra nem fazer piadas com grupos minoritários. O problema é quando você cruza uma linha e aquilo deixa de ser uma simples piada e passa a ser um fomento de discurso de ódio. Quer dizer, quando você faz uma piada com um grupo minoritário em que você está rindo com esse grupo minoritário, você zoou alguma característica desse grupo minoritário. Por exemplo, lésbicas que elas vão morar juntas com uma semana de relacionamento. Isso é uma piada muito recorrente dentro do meio LGBTQIA+. Você tá rindo com as pessoas, sabe? Você tá fazendo humor em cima daquilo e tudo mais e pronto. Agora, quando você faz uma piada que diz que lésbicas são menos humanas, que colocam lésbicas numa posição de desumanização, quando você faz uma piada que pega esse grupo social que já é marginalizado e diminui ainda mais esse grupo social marginalizado, aí o que você está fazendo é um fomento do pensamento comum já existente. Você não está fazendo nada de contravenção, você não está fazendo nada que seja subversivo como essa galera acha que está fazendo. A única coisa que você está fazendo é servindo de uma manutenção do discurso já vigente socialmente. Nós estamos falando de grupos que são minoritários, não é à toa. Quando a gente fala de minoria, a gente está falando apenas de minoria numérica. Quando a gente fala da minoria mulher, por exemplo, mulheres são metade, às vezes até um pouco a mais da metade da população mundial. Mas são uma minoria social porque são estigmatizadas, porque são diminuídas, porque são subalternizadas na sociedade que a gente vive. Então, quando você faz uma piada que só corrobora com essa visão de que a mulher é subalterna ao homem, você só está fomentando um discurso já vigente. Não é subversivo, não é fora da casinha, não é revolucionário, não é nada disso. É só conservador. E conservador justamente no sentido de conservar as coisas como estão. Porque essa galera ama dizer que agora os homens que são os oprimidos e tudo mais, né? Que a gente subverteu as coisas e agora eles que são os oprimidos. Não são. Porque mulheres ainda são extremamente violentadas na nossa sociedade. As taxas de estupro continuam muito altas, sobretudo quando a gente fala de mulheres negras. Quando a gente vai falar da população LGBTQIA+, ainda é uma população que é marginalizada constantemente. Aonde pessoas trans não podem nem usar um banheiro público. Aonde pessoas trans não conseguem nem usar o próprio nome. Aonde homens gays têm medo de andar na rua de mãos dadas com o parceiro e mulheres lésbicas também têm medo de andar na rua de mãos dadas com a parceira. Porque apanha. Onde pessoas LGBT ainda são expulsas de casa por serem LGBTs. Quando a gente tá falando da população negra, o Brasil ainda é um país que mata negro pra caramba, principalmente homens jovens negros. São assassinados de forma violenta.
Nós vivemos em uma sociedade em que pessoas de grupos minoritários continuam sofrendo exclusão social. Pessoas com deficiência, então, nem se fala. Nem se fala do quanto são excluídas socialmente. Então, assim, esse tipo de piada só ajuda a fomentar um discurso já vigente. E eu não acho que toda piada precisa subverter esse discurso já vigente. Eu não acho que toda piada precisa elevar pessoas de grupos minoritários. Não precisa, mas se você vai fazer uma piada com um grupo minoritário, seria de bom tom que você não cometesse um crime. Porque os grupos que são socialmente minoritários, né, eles, aqui no nosso país, eles costumam ter algumas leis para defendê-los ou alguns entendimentos de jurisprudência para defendê-los. Por exemplo, a gente tem a lei de racismo aqui no nosso país, onde racismo é um crime. Eu tô falando aqui da Lei 7.716 de 89, que é a lei de combate ao racismo do nosso país. Essa lei, ela estabelece as penas que uma pessoa tem por ela cometer um crime de racismo no nosso país, né? E aí são, assim, crimes que levam à prisão mesmo. Raramente a gente vê alguém realmente sendo condenado por lei de racismo aqui no país, mas a lei existe, tá ali. Quando o humorista sobe no palco e faz piada relativizando escravidão, ele tá cometendo um crime de racismo, porque ele tá fazendo um fomento de um pensamento de ódio que leva à estigmatização de pessoas negras no nosso país. Então, ele tá, assim, ferindo essa lei. E quando ele pega e faz isso em cima de um palco, em um show de stand-up, tem um agravamento, porque tem um artigo dessa lei que diz que se o crime for cometido em um meio de comunicação, tem um agravamento, porque é pior ainda, você não só está cometendo crime, mas está cometendo crime em um ambiente em que você está levando várias pessoas a também cometerem esse crime em algum momento. Você está comunicando para pessoas esse seu pensamento, essa sua visão criminosa sobre um grupo minoritário que seria o de pessoas negras. E foi isso que o Léo Lins fez, porque ele subiu num palco e proferiu todas essas piadas. E depois, não contente com isso, ele foi e colocou na internet, no YouTube e em outras redes sociais também. Então, ele propagou isso. E esse entendimento, né, esse artigo que agrava a lei, né, antirracista, ele veio depois que o Léo já tinha publicado esse show no YouTube e tudo mais. Só que, como as coisas continuam publicadas, no YouTube não, porque o YouTube mandou tirar, mas continuaram publicadas em vários lugares, ele continua cometendo esse crime, porque continua em flagrante. Já teve o entendimento do STF que colocava como um flagrante perpétuo quando você disponibiliza o seu crime na internet e você deixa ele ali. Quer dizer, virou crime, algo que você tinha feito, e isso que você tinha feito está na internet, você continuou deixando aquilo exposto na internet, você continua cometendo crime. Então, é por isso que o Léo Lins vai ser preso, gente, porque ele cometeu um crime de racismo que foi filmado, que foi colocado na internet por ele mesmo e que deixou ali disponível para todo mundo que quisesse ver. Ele também infringiu a Lei 13.146 de 2015, que é uma lei do Estatuto das Pessoas com Deficiência, ao proferir também esses comentários ali que ele fez, que são bem pesados, né, sobre pessoas com deficiência. Ele faz várias piadas com pessoas com hidrocefalia, né, ele gosta muito de falar de pessoas com hidrocefalia, né, incrível. Ele faz muitas piadas com pessoas autistas também, enfim, né? Ele cometeu crimes. Crimes que são tipificados pela nossa Constituição. Ele pode chamar de piada o quanto ele quiser chamar de piada, continua sendo crime sendo infringido. Ele continua subindo em cima de um palco e infringindo esses crimes, infringindo essas leis, cometendo esses crimes. Ele continua fazendo isso independente do que ele chame aquilo que ele faz. E agora a gente entra na questão da liberdade do humor, né? O humor, ele precisa ser livre, tá? Eu não sou a favor de censura, não sou mesmo. O humor precisa ser livre, as pessoas têm que ter liberdade para se expressar. Se tem uma coisa que esse país lutou muito para conquistar, foi liberdade de expressão, sobretudo na época da ditadura militar. E se hoje em dia
a gente pode se comunicar livremente graças a toda a luta que aconteceu durante a ditadura militar. Se hoje em dia eu consigo ter um canal no YouTube e falar com vocês sobre tudo isso que eu tô falando aqui, é porque muita gente perdeu a vida para que a gente tivesse esse direito de liberdade de expressão. Então, liberdade de expressão é um direito muito caro a nós. Nós temos que ter a liberdade para nos expressarmos sem sentir uma coação por nos expressarmos. A gente precisa disso. Só que ao mesmo tempo que a gente precisa disso, a gente também precisa de leis que evitem que grupos sejam feridos, que grupos que já são constantemente e historicamente feridos continuem sendo feridos. Então, a gente precisa equilibrar essas duas coisas. Você pode ter a liberdade de falar o que você quiser, mas a partir do momento em que o que você falou fere uma lei que já existe, você cometeu um crime, você precisa ser punido por você ter cometido esse crime. Liberdade de expressão não é irrestrita. Liberdade de expressão, ela existe, a gente lutou muito para conquistá-la, mas a gente também precisa ser responsabilizado por aquilo que a gente fala. Se a gente comete um crime, a gente precisa ser responsabilizado por aquele crime que nós cometemos. Da mesma forma como, se uma pessoa ela rouba alguma coisa, ela tem que pagar por aquilo, né? A não ser que ela tenha uma justificativa muito boa por ter roubado aquela coisa, como por exemplo, ela estava passando fome, né? Porque aí a gente pode ter algumas aberturas na lei, né? Mas muitas vezes não sejam aplicadas, porque, né, se tem uma coisa que o nosso país ama fazer é prender gente pobre, né? Mas enfim, principalmente se for preto. Mas se uma pessoa comete um crime, ela é responsabilizada. Por que uma pessoa que cometeu um crime em cima de um palco, ela não vai ser responsabilizada? Gente, tem que ser responsabilizado. As coisas que o Léo Lins falou ultrapassam qualquer limite. E quando a gente fala de humor, gente, sério, eu tenho muita dificuldade de entender quem é que acha engraçado uma piada que fala sobre abuso de criança, que fala sobre abuso de menor. E eu tô falando como alguém que gosta de humor controverso. Eu adoro South Park, tá? Eu adoro South Park. Só que South Park, quando vai fazer piadas que são pesadas, e constantemente tem piadas pesadas lá, piadas com racismo, por exemplo, eles colocam o quanto que é absurdo uma pessoa ser racista. A piada é em cima disso, sabe? É em cima disso. Em cima do absurdo que é aquela situação do opressor e tudo mais. Então, assim, tem como você até fazer piada com grupos minoritários. Tem como. É só você saber como que você vai dosar aquilo para não fomentar naquela opressão, para não fomentar uma opressão que já existe. E inúmeros humoristas fazem isso constantemente. O próprio Porta dos Fundos também faz isso, né? E a galera do Porta dos Fundos, né? Antônio Tabet foi defender Léo Lins. No passado, o Porchat já defendeu. O Porchat voltou atrás, né? Depois que explicaram pra ele, né? E tudo. Mas assim, o Porta dos Fundos, eles fazem um humor que é muito bom, um humor muito engraçado, que eu gosto bastante. Mas o alvo deles costumam ser os opressores. Os alvos deles não são as pessoas que fazem parte de grupos minoritários. Os alvos deles são pessoas que estão em posições de poder. Esses são os alvos do Porta dos Fundos. Sabe? Então, assim, você pode fazer piadas. Você deve ter a liberdade de fazer piadas. O negócio é que você não pode cometer um crime quando você está fazendo essas piadas. Porque se você cometer um crime, você vai ter que ser responsabilizado. Você é livre para se expressar, mas você também precisa ser responsabilizado pelo que você fala. Você precisa ser responsabilizado pelo discurso que você propaga. Se você está propagando um discurso de ódio, você vai ter que ser enquadrado como alguém que está propagando um discurso de ódio. O que o Léo Lins faz no seu show é propagação de ódio. Não tem outro nome para o que ele faz que não seja propagação de ódio. Não tem outro nome. Definitivamente não tem outro nome. E o humor, ele precisa ter esse limite. Esse limite é o limite da lei. O humor não pode ferir direitos humanos. O humor não pode ferir leis existentes para proteger grupos minoritários. Porque se o humor fere essas leis, o humorista que feriu essas leis, ele vai estar, sim, passível de responder judicialmente por isso. E talvez até ser preso.
Mas agora vamos falar da questão da prisão. A condenação em cima do Léo Lins foi de 8 anos em regime fechado, ou seja, ser preso e passar 8 anos na prisão. Ainda cabe recurso, né? E os advogados dele vão recorrer. Eles já soltaram nota pra imprensa, né? Onde eles até equipararam, assim, tipo, falaram: a gente só fez uma piada, a gente não tava, sei lá, cometendo um crime de tráfico, coisas do tipo. O que foi feito ali foi uma suposta piada, né? E eu acho muito engraçado que eles falaram assim, a suposta piada. Na nota de imprensa eles falaram a suposta piada, né? Por conta de supostas piadas. E assim, a gente usa o suposto quando uma coisa não é muito certeza se ela é aquilo ou não. Então, eu acho que a intenção deles seria falar, tipo, piadas que supostamente seriam preconceituosas, né? Porque se eles colocam supostas piadas, é porque até os advogados do Léo Lins estão ali, né, dizendo que o que ele faz não é exatamente piada, né? É controverso se é piada ou não. Eles colocaram um suposto ali. Não foi nem eu, foram eles mesmos que estão assumindo que é controverso se o que ele faz pode ou não ser chamado de piada, né? Mas vamos lá. 8 anos. Eles vão recorrer. E aí, quando eles recorrerem, pode acontecer alguma das coisas. Pode ser que quem for julgar acompanhe a juíza e condene ele, né? Deixe ele... corrobore que ele vai ficar 8 anos cumprindo pena em regime fechado. Pode ser que ele seja livrado em segunda instância. Pode ser que isso continue entrando com recurso em cima de recurso até que esse julgamento chegue no STF, e aí a decisão que o STF tomar vai ser uma decisão que vai ter uma jurisprudência para todo mundo, enfim. Muitos desdobramentos podem vir aqui a partir deles terem recorrido, né, que eles vão recorrer. Então muita coisa ainda vai acontecer nessa história. Não quer dizer que o Léo Lins ele vai ser preso amanhã, né? Como eu disse, ainda cabe recurso, então muita coisa vai acontecer. E eu, particularmente, não acredito que o Léo Lins ele vá ser preso, tá? Não acredito. E se ele for preso, não vai ser por 8 anos, gente. Definitivamente não vai ser por 8 anos. Até porque 8 anos, até eu acho que é uma pena muito longa, tá? Até eu acho que é uma pena muito longa. Acho que 3 anos ali seria ok. 8 anos eu acho que já é uma pena muito longa. Pro que ele fez, né? Mas que tem que ter uma pena, tem que ter uma pena, né? E é porque é isso, ele atacou tantos grupos minoritários ao mesmo tempo, e também as piadas LGBTfóbicas que ele fez dentro em crime de racismo também. Então foram muitas piadas ali que são tipificadas em lei de racismo, piadas que são tipificadas ali no Estatuto das Pessoas com Deficiência, piadas que vão ali também... que esbarram no Estatuto da Criança e do Adolescente, um monte de coisa, né? E aí vamos ver o que vai acontecer. Sobre essa questão da criança e adolescente, eu acho curioso, né? Porque as pessoas que são a favor da proibição da presença de crianças e adolescentes em parada LGBTQIA+, geralmente são as pessoas que falam que o que o Léo Lins faz é apenas uma piada, que aquilo que o Léo Lins faz se colocando enquanto um pedófilo, né? Porque tinha piada dele lá também que... né, ele falava sobre dormir com uma criança, ir pra cama com uma criança, né? Então, enfim, as pessoas, elas não veem problema nisso. Alguém que está literalmente fazendo um humor, uma piada, uma brincadeira com pedofilia, mas acham que crianças estarem presentes em uma manifestação política que também tem um caráter festivo, aí sim é um absurdo e não pode acontecer, né? É porque o problema para essas pessoas nunca é a proteção de crianças, e sim a presença de pessoas LGBTQIA+, em sociedade. Esse é o problema, né? Esse é o problema. Mas, vamos lá. Eu não acho que ele vá ser preso, né? Eu acho que ele vai acabar livre dessas acusações e tudo mais. Eu acho que provavelmente ele vai só pagar multa, né? Talvez pagar algumas cestas básicas, fazer um serviço comunitário, alguma coisa assim. Mas se ele for preso, eu vou achar bom, tá? Eu vou achar muito bom porque ele fez por onde? Ele construiu toda a carreira dele em cima de tripudiar de pessoas que estão abaixo dele, né? Ele fez a carreira dele inteira em cima de bater pra baixo, de bater em quem tá embaixo dele, né? E, inclusive, ultrapassando limites legais pra continuar fazendo isso que ele chama de humor.
Ele infringiu leis, ele cometeu crimes, ele cometeu crime de racismo, ele cometeu crime de capacitismo, ele cometeu crimes de LGBTfobia, ele foi sorofóbico, ele foi gordofóbico, até relativizar a pedofilia ele fez, então, de fato, eu vou ficar bastante feliz se ele for preso mesmo. Se ele realmente for preso, eu vou achar ótimo. Mas eu acho que ele não vai ser preso, se ele for, provavelmente não será por esse período de 8 anos. Provavelmente ele vai cumprir uns 4, talvez 3, talvez ele fique preso só durante 1 ano até, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Enfim, comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Lembre-se de ser uma pessoa respeitosa, tá? Lembre-se de ser uma pessoa respeitosa porque você não quer ser um Léo Lins da vida. Então comenta aqui embaixo o que você achou de forma respeitosa. Se você vê gente falando coisas absurdas, não responde, tá? Deixa a pessoa falar as coisas absurdas dela sozinha. E também deixa o seu like, porque isso ajuda o YouTube a entender que meu vídeo é legal e vai disseminar para mais pessoas. E você também pode copiar esse link e sair distribuindo por aí. Não se esqueça também de se inscrever nos canais caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais!